Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem, todos estejam em paz. Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. Oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha com o teu poder, que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha edificando tua igreja nessa noite. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, continuamos a nossa exposição em 1 Timóteo, falamos dos presbíteros, falamos do ministério feminino, falamos da questão das orações públicas, e agora nós chegamos numa das figuras mais importantes da igreja, que são os diáconos. Como que começou na igreja essa questão de diáconos? Veja, no livro de Atos dos Apóstolos, houve um grande problema em relação à ajuda às viúvas. O que acontece? As viúvas que eram de origem grega reclamaram que elas não estavam sendo bem servidas, da mesma maneira que as viúvas de origem judaica. O que os apóstolos falaram? Olha, não é bom que nós percamos tempo com isso. Então vocês, igreja, vocês escolham entre si homens de boa reputação, homens de Deus, e nós, apóstolos, vamos cuidar do quê? Da pregação da palavra, e vamos cuidar da oração. E os diáconos vão cuidar do serviço. Então, assim, uma coisa que é importante entender, veja, principalmente na igreja brasileira, o diácono foi muito desvalorizado. E existe uma ideia assim, que você ser diácono é um caminho para ser presbítero. Isso não é verdade. Veja, são ofícios completamente diferentes. O diácono é o camarada que cuida do bem-estar físico da igreja. O diácono, em algumas igrejas, ele é o responsável pela tesouraria, pela grana da igreja. Ele é responsável pela distribuição de cesta básica, pela ajuda. Muitas vezes pela visita a pessoas doentes, a pessoas necessitadas. E aqui no Brasil, em geral, mais ou menos é assim. Tem um irmão na igreja que se destaca. Mas o pastor não quer dar muita ênfase nesse irmão. O que ele faz? Põe de diácono. Tipo assim, ó, te coloquei de diácono e você não me incomoda mais. Da mesma maneira, se faz isso com o presbítero. Às vezes tem aquele irmão que fala um pouco melhor, que tem até uma capacidade de ensinar, mas o pastor, às vezes, não quer colocar aquele irmão de pastor. E, erroneamente, coloca de presbítero, como se fosse uma categoria abaixo. Só que nós aprendemos juntos o quê? Que presbítero, bispo e pastor é a mesma coisa. E hoje nós vamos aprender algo que tem que ficar muito bem fixado. Gente, diácono é um dos oficiais mais importantes da igreja. O trabalho do diácono não tem nada a ver com o trabalho de presbítero. As pessoas têm mania de achar que o diácono está aí abaixo do presbítero. Não está. Os dois são oficiais da igreja. Nós vamos ver hoje que a pessoa que é levantada diácono, ela tem uma das maiores posições de honra. A diferença do diácono para o presbítero é que o ministério diaconal, ele não vai trabalhar como mestre. Essa é a grande diferença. Porém, um diácono, na falta de um presbítero, pode dirigir culto. Entendeu? Ele só não vai trabalhar na doutrina da igreja. Diácono é oficial da igreja. Diáconos têm que ser muito respeitados. E diáconos mexem numa das coisas principais da igreja, que é o dinheiro. Eu, inclusive, defendo, na minha visão pessoal, que quem tem que cuidar da grana da igreja
é o diácono. Quem tem que acompanhar a tesouraria é o diácono. Pastor, presbítero, não tem que ficar sabendo quem deu, quem não deu, quem deixou de dar. Pastor tem que se dedicar ao ensino da Escritura e ao pastoreio das ovelhas. Ele pode participar da administração do dinheiro? Pode, mas é interessante que existam os diáconos acompanhando isso. Nós, na nossa igreja aqui, temos o irmão Erasmo, que está passando por um período de teste para vir a ser ordenado diácono. Por quê? Porque a Bíblia ensina: não imponham precipitadamente as mãos. O que é impor as mãos? É você ordenar, você comissionar a pessoa como diácono, como presbítero. Por quê? Porque uma vez sendo ordenado diácono, ele só pode ser retirado por uma votação da igreja. Entendeu? Ele passou a ser comissionado diácono, ninguém pode chegar ali e tirar. Apenas o corpo de membros da igreja que pode retirar, porque é coisa muito séria. Entendeu? Agora, na Bíblia, nós vemos o quê? O ministério diaconal avançou. Por exemplo, o primeiro mártir cristão foi Estevão. Ele era diácono. E olha que interessante, ele era um diácono tão cheio do Espírito Santo, que quando ele discutia com os fariseus sobre Jesus, ninguém conseguia derrotar ele na discussão. Até que falaram uma mentira sobre ele, levaram ele preso e ele morreu apedrejado. Nesse apedrejamento, quem estava presente? O apóstolo Paulo. Nesse apedrejamento, o apóstolo Paulo deu voto de morte a Estevão. Não apenas isso, segurou a roupa daqueles que estavam apedrejando Estevão. Por isso que Paulo fala que ele antes era o pior pecador. O que Paulo estava fazendo ali? Paulo estava se tornando um assassino de cristãos. O que Deus faz através da vida de Paulo? Deus mostra que para ele não há impossíveis. Até um assassino de cristãos pode ser alcançado pela graça de Deus. Pode ser salvo pelo poder do Espírito Santo. E se tornar o maior escritor do Novo Testamento. Mais da metade dos livros do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Não dá a metade, são 27 livros, ele escreveu 13. Mas existe a dúvida que a carta aos Hebreus provavelmente foi Paulo. Isso daí daria 14, é mais que a metade. O que Deus está querendo nos mostrar? O seu poder pode dar salvação a qualquer pessoa. Agora, essa questão dos diáconos. Com a morte de Estevão, começou uma grande perseguição na igreja. O que Paulo começou a fazer? Paulo começou a invadir as casas, tirar os cristãos de dentro das casas, levar preso para o templo e obrigar esses cristãos a blasfemarem o nome de Jesus. E quem não blasfemasse o nome de Jesus era morto. Não contente com isso, Paulo pegou cartas das autoridades judaicas e viajou para a cidade de Damasco, que hoje é capital da Síria. Naquela época já era capital. O que ele queria fazer em Damasco? A mesma coisa, pegar cristãos, capturar, trazer para Jerusalém para que eles negassem o nome de Jesus ou morressem. Só que no caminho Jesus aparece para Paulo e Paulo é salvo.
Nesse meio tempo, debaixo dessa perseguição, a igreja fugiu de Jerusalém. E um dos diáconos, chamado Filipe, fazia grandes coisas e grandes prodígios, grandes sinais de curas e milagres na região de Samaria. E os gentios, que são os povos não judeus, como eu, como você, começaram a ser salvos. Essa igreja chega até a região de Antioquia, na Síria, e começa a se espalhar pela Ásia e pela Europa. Quando a igreja chega na Ásia e na Europa, ela já está organizada. Como? Na doutrina dos apóstolos, no fundamento dos apóstolos e profetas, e os oficiais da igreja já estão estabelecidos, presbíteros e diáconos. Por que é importante saber disso? Hoje em dia, na internet, tem um grupo chamado Desigrejado. E eles dizem o seguinte, que a igreja não tem que ser organizada. Porque a igreja do Novo Testamento não tinha organização. Mentira! Olha, na melhor das hipóteses, ignorância dos textos bíblicos. Porque quando nós vemos aqui Paulo escrevendo a Timóteo, ordenando sobre os presbíteros e diáconos, aqui é mais ou menos 25 anos a 30 anos após a morte de Jesus. E na igreja de Éfeso já tinha presbíteros e diáconos. Na carta seguinte, a igreja de Creta, na ilha de Creta, na carta a Tito, também Paulo manda, coloca presbítero. Então é muito importante entender isso, por quê? Porque Deus é um Deus de organização. Cristãos somos todos, mas existem oficiais na igreja, comissionados por Deus, reconhecidos pela igreja, que são autoridade. Então, quando você estiver diante de um diácono, você está diante de uma alta autoridade na igreja. Para vocês terem uma ideia, uma igreja próxima nossa aqui, uma igreja irmã, Igreja Batista Calvário, do pastor Ari, naquela igreja eles são 3 pastores. E eles vão nomear agora mais 3 presbíteros. Fora isso, ele tem um corpo de 7 ou 8 diáconos. E tudo que ele vai fazer, ele pega o conselho de todo mundo. E essa turma toda junta ajuda na administração da igreja. Fora isso, a igreja tem o quê? O que nós chamamos de anciãos, que nada mais são do que os membros maduros, pessoas experimentadas no Evangelho, que também ajudam. Numa igreja batista, o governo da igreja é dos membros. Dentro de uma igreja batista, você tem membros e você tem visitantes. Todos são acompanhados? Sim. Todos recebem o alimento da palavra? Sim. Todos recebem uma palavra pastoral? Sim. Todos governam a igreja? Não. Só participa do governo da igreja quem tem compromisso, quem oficialmente se torna membro, quem participa das decisões da igreja. Por isso que sempre que as pessoas chegam, elas passam um período visitando, as que não são batizadas são encaminhadas para um batismo, e as que já são batizadas são caminhadas para uma membresia. Para daí participarem juntamente do governo da igreja.
Agora, como que eu vou governar se eu não conheço 2 linhas da Bíblia? Então eu preciso ser treinado no básico, eu preciso ser preparado. Juntamente com esses irmãos, os oficiais da igreja, presbíteros e diáconos. Qual é o nosso papel? O nosso papel é ir preparando os membros da nossa igreja para que eles cresçam de uma forma tal em que possam servir também como oficiais, como diáconos, e que sejam preparados para presbíteros. Porque na igreja do Novo Testamento, a nossa igreja só tem um presbítero. É errado? Não, mas não é o melhor. O melhor é que fossem 4, 5, 6 presbíteros. Que nós tivéssemos 3, 4, 5 diáconos. Por quê? Porque o peso seria menor para mim. A chance de erro de um único homem é maior. Por isso que os irmãos percebem que eu sempre tenho cuidado de esclarecer muito bem as coisas. Por quê? Porque nós somos uma igreja em formação. Esses oficiais estão sendo formados. Porém, nós temos uma vantagem. Nós temos alguns cristãos maduros, temos algumas mulheres proeminentes, cheias do Espírito Santo. Aqui no nosso meio, nós temos 2 teólogas e temos também a irmã Paula, que é profunda conhecedora da Escritura. Nesse corpo de pessoas, graças a Deus, o Senhor até aqui tem nos trazido bem. Porém, não precisamos, não podemos ficar nisso. Precisamos preparar pessoas para a maturidade cristã e para o serviço. Esse é o papel. Cada um dentro do que a Bíblia fala. E dessa maneira, veja, como que Deus vai encher esse lugar se nós não temos capacidade de conter? Só para dizer que vem muita gente aqui, e a pessoa entra por aquela porta, sai por aquela. Não é a nossa ideia. A nossa ideia é que a pessoa entre, que ela cresça na fé, que ela cresça no conhecimento do Senhor e que permaneça e dê fruto. E experimente de maneira plena o que é andar com Cristo, que é para isso que nós estamos aqui, aprendemos a andar com Cristo. Esse é o meu foco e esse é o foco de vocês. Daí a importância de presbíteros, diáconos e também, como nós vamos ver no texto, mulheres cheias do Espírito Santo. Os irmãos sabem que na nossa igreja não existem pastoras, porque a Bíblia proíbe uma mulher de ser pastora. Porém, os irmãos sabem que o vosso pastor defende que sem mulheres não existe igreja. E um dos textos que eu vou ver hoje, vou ensinar para vocês, prova isso. Quem segura a bronca da igreja são as mulheres. Na dedicação, no dia a dia, no carinho, no amor, no compromisso. Mulheres cheias de Deus. Amém? Vou tomar um gole de água. Então vamos à nossa pregação. 1 Timóteo 3, versículo 8. Da mesma forma, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Olha que interessante. Lá na lista de presbítero, olha como começa, versículo 2. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio e honesto. Viu como começa diferente?
Porque olha que interessante, primeira coisa do diácono, honesto. Não pode roubar o dinheiro da igreja. Entende por que diácono lida com dinheiro? Ah, pastor, tem gente que rouba o dinheiro da igreja? É o que mais tem. Gente, eu conheço um camarada, não pessoalmente, que ele andou 3 anos e meio com Jesus. E roubava dinheiro na cara de Jesus. O nome dele é Judas Iscariotes. Na maior cara dura. Se o camarada teve a ousadia de roubar dinheiro diante de Jesus, imagina se não, sabe? Então, primeira qualificação do diácono, honesto. Segunda qualificação do diácono, não pode ter língua dobre, não pode ser fofoqueiro. Não pode ser maldizente. Por quê? Porque o diácono visita casas. O diácono avalia situações financeiras. Por exemplo, eu fico sabendo que uma família está passando por alguma necessidade. O que eu faço? Eu chamo o diácono e falo, ó, fulano, vai lá e visita aquela família. O que aquele diácono vai fazer? Vai marcar um dia, vai fazer uma visita. Se ele for esperto, vai passar na padaria, vai comprar um pãozinho doce, um pãozinho de queijo, um croissantzinho, para abençoar a família, para tomar um café, que se a família está passando por necessidade, talvez ela não tenha nem café no armário. Quem é sábio já age antes. E aí vai chegar na família, vai avaliar, e ele vai ver o caso. Bom, qual é o caso aqui? A família está tendo necessidade? Por exemplo, o pastor Marcos Granconato, numa época na igreja, ele tinha que levar a cesta básica na casa dos que eram ajudados pela igreja. Um dia, numa segunda-feira de manhã, ele bateu na porta de uma casa. Quando ele chegou na porta da casa, tinha 3 homens jogando baralho na frente da casa. Aí ele olhou, conferiu o endereço, ele nunca tinha ido naquela casa. E aí ele chegou lá e falou, aqui é a casa de fulano? Aí os caras falaram, é sim. Ele falou, ele tá? Ele falou, não, ele não tá, por quê? Ele falou, não, que eu vim trazer uma cesta básica da igreja. Os caras fizeram assim, não, pode entrar e deixar aí na sala. Aí o Marcos Granconato entrou, olhou para os caras, já bravo, né? Deixou a cesta básica na sala, virou as costas e foi embora. E ele defendeu junto à igreja, falou, a última cesta básica que a gente dá. Porque naquela casa tem 3 marmanjos, que pode muito bem trabalhar. Pegar um jardim para limpar, fazer qualquer coisa. Trabalho do diácono. Porque tem gente que é safado. Tem gente que é sem vergonha. Por exemplo, às vezes nós recebemos contato de uma pessoa pelo Facebook e eu já percebi qual é a dessa pessoa. Ela entrou em contato de novo. Ela fica indo atrás de igreja para receber ajuda. Entendeu? E eu já na hora ganhei a fita, percebi o que era. E agora confirmou. Agora, o diácono, às vezes vai numa casa em que o camarada está lutando. Está tentando fazer um bico, está tentando correr atrás, mas o dinheiro não é suficiente. Só que o que acontece? A obra social da igreja para os seus membros tem que ser feita com discrição. Ninguém precisa ficar sabendo. Para que a pessoa não se sinta mal. Por isso que o diácono não pode ser de língua dobre, que tanto para denunciar problema, safadeza, como para falar para a igreja a necessidade que está passando, não precisa todo mundo ficar sabendo.
Porque, em geral, a pessoa tem vergonha na cara. E ninguém quer ficar sendo ajudado. E às vezes a pessoa se sente envergonhada. Por isso que dentre os dons existe o chamado dom de socorro. Esse dom é usado no auxílio aos membros da igreja. Entendeu? Por isso que o diácono não pode ter fofoqueiro. Outra coisa, fala que ele não pode ser cobiçoso de torpe e ganância. Por quê? Questão do dinheiro de novo. Meter a mão na grana. Percebe? Eu estava ouvindo umas histórias do reverendo Augusto Nicodemos. Ele estava contando que teve igreja que ele conheceu, que a hora que acabava o culto, tinha um diácono que pegava um arame e pescava o envelope das ofertas dentro do gasofilácio para roubar a igreja. Até que os irmãos descobriram. Então, assim, tem que ter critério. Dinheiro é coisa séria, ainda mais dinheiro da mão dos irmãos. Por isso que eu oriento aqui na igreja que sempre que alguém resolve ajudar uma família, fale comigo primeiro. Porque já teve gente que vieram me procurar e falou, eu queria ajudar aquela pessoa que está visitando a nossa igreja. Eu falei, não vá, porque o problema daquela pessoa é preguiça. E a igreja do Senhor não tem parte com preguiçoso. Porque tem muita gente aí que, olha, tem menos condição que aquela pessoa. Ganha bem menos dinheiro que aquela pessoa. E a pessoa está se ralando. E não pede um tostão para ninguém. E se bobear, ainda pega 10 reais, bota de oferta ali na caixinha da igreja. Nós não podemos desrespeitar esse pequeno irmão que faz tanto esforço. Que está tirando dinheiro do conforto da família dele. Para auxiliar quem está precisando da igreja. Percebe? Dá para perceber que o diácono é um trabalho completamente diferente do presbítero. Por isso que os dois são de semelhante importância. A diferença é que no final de tudo, o presbítero é o governante da igreja. Só isso. Amém? Versículo 9. Guardando o mistério da fé, numa consciência pura. Quer dizer, esse diácono tem que ser um cumpridor da palavra. Não pode ter acusação contra ele. Acusação aberta. Versículo 10. Também estes sejam primeiramente provados. Depois, sirvam, se forem irrepreensíveis. Irmãos, tem que passar por um tempo de teste. Você tem que ver a vida da pessoa. Olha, eu já cogitei com umas 4 pessoas aqui na igreja, cogitei com elas, eu falei, olha, vamos começar a trabalhar para entrar num treinamento, para que um dia você venha a ser um presbítero da igreja. Presbítero, que também tem que ser provado. Irmãos, no mês seguinte, a maioria deles pipocou, saiu da igreja. Foi impressionante. Deu um trelelê, saiu, deu outro trelelê, saiu, deu trelelê, saiu. Eu olhei e falei, Deus, o que é isso? Percebe? Então tem que ser provado. Porque para tirar depois, nós vamos ter que reunir toda a igreja, vamos ter que denunciar publicamente o que a pessoa está fazendo. E nós, como corpo da igreja, vamos ter que destituir o diácono. Ou até destituir o presbítero. No meio batista, a igreja tem poder de tirar o pastor. Isso aí, nas igrejas brasileiras, é um absurdo. Que eles não falam que não pode tocar no ungido do Senhor? Mentira! Pode e deve. Se o presbítero, o pastor é safado, tem que ser retirado.
não pode pastorear a igreja. Só que aí existe um processo, tem que ter uma acusação, tem que ter testemunha, tem que avaliar conforme a Bíblia, tudo isso. Você não vai mexer num presbítero de qualquer maneira, da mesma forma um diácono. Mas tem que tirar, quem não presta tem que ser colocado fora. Amém? Os irmãos estão me olhando com uma cara, é que a gente estranha, né? Porque a gente acha, o pastor. Irmãos, pastor tem que servir a igreja. O pastor não é dono da igreja. Meu papel aqui é servir vocês. Eu não estou aqui para mandar em ninguém. Eu estou aqui para fazer discípulos de Cristo. Porque Ele é o nosso sumo pastor. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 11. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Vamos fazer uma pausa aqui. Irmãos, essa palavra esposas aqui, ela também pode ser traduzida por mulheres. Existem duas interpretações viáveis aqui. A primeira delas é o seguinte, que a esposa do oficial tem que ser uma mulher de Deus. Veja, nos versículos anteriores não fala que o presbítero tem que governar bem sua própria casa? Então já não precisa falar de novo. Entendeu? Se o camarada não tiver uma esposa temente a Deus, não pode ser presbítero. Se o camarada não tiver uma esposa temente a Deus, não pode ser diácono. Já está subentendido no texto. Então, por isso, eu creio na segunda interpretação, onde aqui está falando de mulheres cheias do Espírito Santo, que não eram diaconisas, não tinha o título de diaconisa, não existe diaconisa na Bíblia. Mas eram mulheres que trabalhavam juntamente com os diáconos e serviam no ministério diaconal. Todas as mulheres da igreja? Não, só aquelas irrepreensíveis. Não é qualquer mulher que pode trabalhar na diaconia. Tem que ser uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Ah, ela vai ter o título de diaconisa? Não. Não existe esse título. Mas ela vai ser uma obreira. E na igreja primitiva, essas mulheres prestavam um serviço que sem elas os diáconos não conseguiam funcionar. Ah, pastor, me prova isso. Último capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Existe uma lista ali de irmãos e irmãs. Para vocês terem uma ideia, naquela lista está o segundo bispo de Roma, o bispo Lino. O irmão Lino. Vocês têm uma ideia da importância da lista. Gente proeminente da igreja. Naquela lista, a maioria são mulheres. E naquela lista falam que elas estão diaconizando. Elas serviam no ministério diaconal, sem ter o título. Irmãos, alguém aqui já passou por um aconselhamento com a irmã Paula? Levanta a mão rapidinho. Ela pastoreou sua vida? Ela é pastora? Não, mas ela pastoreou sua vida. Algum irmão aqui já ouviu algum conselho sábio da irmã Paula, da irmã Luísa, alguma outra irmã da igreja? Sim. Isso transformou essa irmã em pastora? Não. Alguém aqui já recebeu algum conselho sábio de algum irmão? Ele era pastor? Mas o conselho foi sábio?
Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? Uma coisa é ser oficial, é ter o título. Outra coisa é pastorear uns aos outros. Outra coisa é servir uns aos outros. Outra coisa é diaconizar uns aos outros. Irmãos, quer pessoa melhor do que mulher para ter sensibilidade para as necessidades da igreja? As mulheres têm um radar. Mulher tem radar para perceber necessidade. Homem é mais durão. E a mulher não, ela percebe essa necessidade e comunica. Várias vezes minha esposa chegou para mim e falou: amor, tal família está precisando de tal coisa. O quê? É. Como é que eu não vi? Não falava isso. Percebe? É o que essas mulheres faziam. Por isso que eu defendo a importância das obreiras. Igreja tem diaconisa e presbítera? Não, mas tem obreira. Ah, pastor, na nossa igreja nós temos obreiras? Logo de cara temos 3, que ajudam no ensino das crianças. Irmã Luísa, irmã Nolisbel, irmã Paula. E teremos mais. Sem contar as outras irmãs que ajudam um monte. Irmã Aida, irmã Sibila, irmã Luciana. Na verdade, na nossa igreja, as irmãs são muito solícitas. Ajudam bastante. Entendeu? Por que eu estou falando isso? Que é importante você saber que nosso chamado cristão é servirmos uns aos outros. Amém? Amém. Avançando. Versículo 12. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Olha o que eu acabei de falar aqui. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. O que ele está falando aqui? A mesma credencial do presbítero, governar bem a casa, governar bem os filhos. Percebe que diácono é igual ao presbítero? É oficial tão importante quanto. Outro dia eu estava vendo o reverendo Augusto Nicodemos falando, e ele estava falando, ele falou, para mim o ministério diaconal não tem nada a ver com o ministério de presbítero. E tem gente que é diácono que nunca vai ser presbítero. E tem gente que é presbítero que nunca vai ser diácono. Porque são chamados diferentes, trabalhos diferentes. É muito importante vocês entenderem isso. Porque assim que o irmão Erasmo for aprovado pela igreja, e eu fizer a investidura dele pela imposição de mãos, ele passa a ser oficial da igreja. E eu espero que seja o primeiro entre outros. Entendeu? Ele passa a ter uma autoridade. É coisa muito séria. Amém? E aí, Paulo termina falando o seguinte, que ele pretende, ele está falando o seguinte, olha, Timóteo, faz isso que eu estou falando, até que eu chegue aí. Eu ainda não pude viajar para Éfeso, mas eu quero ir para aí. Então o que você faz? Vamos recordar. Cuida de fechar a boca dos falsos mestres. Lembra? Organiza a oração pública da igreja. Organiza o trabalho das mulheres. Ensina essas mulheres a não ficar aparecendo muito, com vestido caro, com joia. Organiza os presbíteros. E organiza os diáconos até que eu chegue. Se eu demorar, por que Paulo poderia demorar? Porque ele precisava de grana para pagar a passagem de navio. Grana de quem? Dos irmãos.
ou do trabalho dele. Paulo trabalhava também. E precisava de tempo útil, porque se começasse a nevar, não podia viajar nem por terra nem por navio. Percebe? Então Paulo está dando orientação. Essa orientação atravessou 2000 anos e chegou até nós. E por que ela é importante? Olha como ele termina o capítulo, versículo 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. O que ele fala? Olha, se eu demorar, você já sabe como todo mundo tem que andar na casa de Deus. O que é a casa de Deus? A assembleia. Palavra igreja quer dizer assembleia. Existe uma interpretação que eles querem dizer que igreja são os chamados para fora. Essa é uma interpretação errada, não era esse o sentido. O sentido era de assembleia, o que ficou usual, a assembleia. Por que isso é importante? A casa de Deus não é o prédio. O prédio é para servir a igreja. Nossa, pastor, é por isso que vocês não têm um prédião? Vocês funcionam num salão, numa casa? Não, irmão, se eu tivesse um prédião, o prédião ia ser bem-vindo. A gente ia tentar encher ele, porque prédio é tijolo, prédio é estrutura, prédio é para ser usado. Glória a Deus que eu tivesse um prédio, enchesse de gente e a gente pudesse ganhar muita gente para Cristo. Entendeu? Por que isso é importante? Porque esses desigrejados da internet querem criticar a igreja. Nós, até que eles não criticam tanto, porque nós funcionamos num salão, numa casa. Mas eles gostam de bater na igreja institucionalizada, nos irmãos da Assembleia de Deus, nos irmãos da Igreja Batista, nos irmãos da Igreja Deus é Amor, nos irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil, nos irmãos da Igreja Metodista. E aí eles falam que se você está numa igreja organizada, você não é irmão. Só que Paulo desmente isso, porque Paulo fala, a casa de Deus é a igreja, a assembleia. Aonde se reunirem 2 ou mais em meu nome, eu estarei presente. Palavra do próprio Jesus. Então grave isso, irmãos. Aonde 2 ou 3 se reúnem em o nome do Senhor, a igreja está reunida ali. Mesmo que for num estudo bíblico numa casa, mesmo que for num evangelismo numa casa, mesmo que for numa oração numa casa, você está se reunindo em o nome do Senhor. A igreja está presente ali. E aí Paulo encerra com um pequeno hino. E ele fala o seguinte, versículo 16, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. O que ele está falando aqui? Jesus encarnou. Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo, que é Jesus, se fez carne. Olha como ele confirma aqui. Deus se manifestou em carne. Jesus Cristo é Deus. O que eu tenho que entender? Jesus Cristo não deixou de ser Deus. Quando ele nasceu como aquela pequena criança, ele era 100% Deus. O que aconteceu é que a ele foi adicionada a natureza de homem. Aí Jesus passou a ser 100% Deus e 100% homem. Entendeu? Esse daí é o mistério que foi revelado.
Ó, irmãos, não existe mistério da Bíblia que já não tenha sido revelado. Todos os mistérios foram revelados. Vou dar um exemplo de um mistério. Nós, gentios, sermos alcançados para ser salvos. Isso era um mistério que foi revelado no Novo Testamento. Entendeu? Outro mistério que foi revelado. Deus encarnou. Jesus Cristo veio. Então está tudo revelado. Outro mistério que foi revelado. Mesmo quando, se nós morrermos, nós vamos ressuscitar. E vamos receber um corpo glorificado que não pode morrer. Esse é outro mistério que foi revelado. Por que que isso é importante? Existem grupos, até alguns são seitas, que tudo é mistério. Mistério. Sabe? Dá até uma balançadinha no corpo para parecer espiritual. Pule fora, ouviu isso, pula fora, é bucha. Para não dizer que é bruxa. Amém? Aí ele continua no hino. Foi justificado no Espírito. Quando? Na obra da cruz do Calvário. Como que eu sei que ele foi justificado? Porque ele venceu a morte. E ressuscitou no terceiro dia. É a única vez que isso acontece na Bíblia. Ah, pastor, nunca ninguém ressuscitou? Ressuscitou, mas morreu de novo. Porque ressuscitou no corpo pecaminoso. Jesus não. Jesus ressuscitou num corpo glorificado. Para nunca mais morrer. Da mesma forma que nós vamos ressuscitar num corpo glorificado, que nunca mais vai morrer. Essa ruguinha vai embora. Glória a Deus, aleluia. Amém? E aí ele continua no hino. Visto dos anjos, pregado aos gentios. Veja, Jesus, quando foi glorificado, Apocalipse 5 nos mostra 4 e 5. Jesus sendo recebido no céu, ocupando o seu trono. Por que eu amo tanto o livro de Apocalipse? Porque o livro de Apocalipse é o único livro que nos mostra Jesus glorificado. No seu trono lá no céu, Jesus já reina. Ah, mas o pastor não disse que no futuro Jesus vai reinar aqui na terra? Sim, no futuro ele também vai reinar aqui na terra. Mas ele já reina hoje. E ele já reina no nosso coração. E cada vez que uma pessoa ganha para Cristo, o reino dele é estabelecido em mais um coração ganho. Ele tem mais um súdito. Eu e você. Glória a Deus por isso. Aleluia. Amém? Amém. E aí ele fala, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Veja, nós estávamos afastados de Deus. Deus levantou pregadores para que a palavra chegasse até nós. Nós não somos judeus. Nós não éramos povo eleito do Antigo Testamento. Deus fez uma nova aliança com Israel. Essa aliança é para Israel, porém ele incluiu a nós, igreja. E a partir daí nós nos tornamos filhos de Deus. Mas Deus teve que levantar alguém para pregar. Não só isso, Deus teve que te convencer que você era pecador. Não só isso, Deus te deu fé para crer. Não só isso, Ele tirou seu coração de pedra, que era inimigo de Deus, colocou um coração de carne, que a gente chama de novo nascimento, e a partir daí, a consequência disso é que você passou a amar Deus. Quem consegue lembrar do dia da sua conversão, consegue lembrar o quanto seu coração foi mudado. Eu olho para trás e falo, nossa, foi Deus. Foi Deus. Eu não era essa pessoa. Eu era bem horrível. Por que é importante? Esse hino nos lembra quem é o nosso Salvador. Esse hino nos lembra
que Deus escolheu um povo. Esse hino nos lembra que Deus tem seus eleitos. Esse hino nos lembra que esses eleitos são alcançados pela graça de Deus e formam uma assembleia chamada igreja. Essa assembleia se reúne sempre. A palavra é pregada. O evangelho é pregado. Essa igreja tem ministérios. Vivemos toda sorte de bênçãos. E vivemos toda sorte de problemas. Porque mesmo depois de salvos, nós ainda continuamos pecadores. Porém, o plano do Senhor é que de glória em glória, parte por parte, nós vamos sendo transformados à imagem de Jesus Cristo. Nós vamos alcançando outras vidas. Palavras de Jesus, Mateus 28. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. Amém? Amém? Vamos orar? Glória a Deus.